Os filtros nunca deixaram de ser usados na história do cinema e do audiovisual. Com o advento do digital, tudo começou a ficar muito asséptico, com a cara de imagem artificial. E o que é que aconteceu? Muitos filtros retrôs voltaram à moda para que as imagens voltassem até aquela cara orgânica que elas tinham no filme. Mas de uns anos para cá, voltou essa tendência de trabalhar antes da pós-produção a própria textura da imagem. E os filtros e fractais têm um papel fundamental nisso. Então vou mostrar aqui para vocês os efeitos de alguns deles. Os filtros que eu indico sempre são filtros da Tiffen ou Lee. Os filtros da Kokan são filtros muito baratos, só que o que é que acontece? Por exemplo, os filtros de densidade neutra da Kokan, eles tendem a magentar muito a imagem e fazer com que ela perca muita definição. Alguns até dão uma espécie de aberração cromática ou ghost. Vou começar com os filtros graduais para vocês, tá? Ou os filtros degradês. Quando eu estou gravando em planos abertos, em planos gerais, eu posso aplicar a parte aqui com cor dele só no céu e conseguir deixar a outra metade do quadro sem influência. Então eu dou a dica dos filtros Sunset, Blue Sky, tá? E até o próprio densidade neutra gradual, que são filtros que eles vão estar atuando sobretudo no céu. Mas eu tenho aqui, por exemplo, um outro filtro, que é o filtro tabaco. Ele tem esse aspecto marrom aqui. Para quando a gente estiver gravando no sertão, por exemplo, estiver gravando no deserto, e a gente quiser deixar a cor daquele solo bem viva, a gente pode utilizar, sim, o filtro tabaco. E por falar em filtro de densidade neutra, a gente tem ele tanto nesse aspecto aqui, ó, gradual, degradê, quanto a gente vai ter ele também aqui nesse outro formato, ó, que é o densidade neutra variável. Para que serve esse filtro? Sobretudo para que a gente consiga ter um melhor controle da exposição da imagem. Por exemplo, se eu quiser rodar em externas no Nordeste com um diafragma muito aberto, para que eu consiga ter uma profundidade de campo curta, né? Poucas coisas ali em foco, eu vou utilizar o meu filtro densidade neutra variável para que eu consiga quebrar a intensidade da luz que chega ao meu sensor utilizando um diafragma aberto. Além dos filtros graduais, a gente vai ter os filtros de correção aqui. Ele vai fazer a conversão apenas da temperatura de cor. E por que é que eu indico usar esse tipo de filtro? Se você sempre trabalha com a temperatura de cor nativa do seu sensor, certo? E corrige a temperatura de cor através de filtros ópticos como esse, você vai ter um menor índice de ruído na sua imagem. Uma outra categoria de filtros que por muito tempo foi considerada démodé, muito retrô, tinha saído de moda, são os filtros difusores. Percebe como eles deixam esse aspecto esfumaçado na imagem, por exemplo, comparado aqui, né? Ele deixa essa imagem muito mais glow, uma pele muito mais soft. A imagem de cara já traz um aspecto bastante retrô. O Black Pro Mist, ele é um filtro da Tiffen que ele une duas coisas aparentemente opostas: contraste e difusão. Ele tira um pouco da definição e ele cria essa fumaça. Olha, por exemplo, como ele funciona quando eu tenho uma luz diegética em cena, né? Uma lanterna que o meu ator vai estar manipulando. Olha como é que ele deixa a luz da lanterninha do celular muito mais glow, por exemplo. Com ele, é que vocês estão assistindo, sem ele. Além do Black Pro Mist, os filtros Soft Skin ou Pearlescent, eles são filtros que vão atuar também sobre a pele, sobretudo, né? Ó como ele traz muito menos fog na imagem do que o Black Pro Mist, mas ao mesmo tempo, ó como ele deixa a minha pele muito mais suave. Outra categoria de filtros são os filtros que trazem um aspecto um pouco mais estético e se aproximam um pouco mais da linguagem dos fractais. Aqui, por exemplo, eu tenho um filtro da Tiffen chamado North Star. O efeito que esse filtro dá, ó. E você pode deixar ele travadinho na câmera, ó, e simular aqui, por exemplo, o movimento da estrela. Então a gente vai ter filtros de
3 pontas, 5 pontas, 7 pontas. Uma família de filtros que eu indico muito da Kokan são os filtros de efeitos deles. Eles têm vários filtros de efeitos que simulam fractais, simulam até os filtros estrelados, e aí eu trouxe um deles aqui para que vocês percebam quantas pontas a gente tem aqui da estrela. Além disso, ele vem adicionado de uma aberração cromática, que é muito legal nesse caso, porque aumenta as possibilidades de textura e efeito sobre a imagem. E agora vamos falar dos queridinhos do mercado, os fractais. E aí eu já começo dando uma dica para vocês de uma fabricante muito interessante, que é a Lens Baby. É uma fabricante que é interessante vocês pesquisarem não só os fractais dela, tá? Mas também as Toy Lens. E eles lançaram essa linha, né, de fractais e de prismas. A primeira coisa que eu acho super legal desse kit deles é que esse kit vem com esse anel aqui, ó, rosqueável, tá? Na lente, e que vem com esse conjunto de ímãs que você pode pegar aqui, por exemplo, os fractais deles e, ó, simplesmente prender e ir posicionando esse objeto, né, angulando ele, tá? Em posições distintas da lente, super seguro, ó, não cai de jeito nenhum. Uma recomendação da própria fabricante é que a gente comece a utilizar esses prismas e fractais a partir da distância focal de 35 milímetros, para que o blend da textura desses fractais e desses prismas trabalhe da melhor forma e ele se integre mais organicamente à imagem. Então deixa eu mostrar aqui, ó, esse fractal aqui, ó, furta-cor deles. Uma dica que eu dou para vocês aqui também, quando estiver trabalhando com prismas e fractais, sempre utilize uma fonte luminosazinha, ó, pode ser uma lanterninha ou até a luz do celular do seu próprio assistente de câmera, para que ela incida em ângulos diferentes e consiga dar brilhos e texturas diferentes na imagem, atravessando, tá, esse prisma ou esse fractal. Se você quiser ficar um pouco mais ligado nisso, você tem duas opções. Em dezembro, o nosso curso de cinematografia online ele vai ser lançado e também você pode deixar aqui nos comentários o que é que vocês querem que eu comente, e até o próximo Anatomia do Audiovisual. Valeu, galera!